Olá pessoal, e aí, tudo beleza? Aqui é o professor Hudson e estamos aqui na Base 1 para mais um papo aí interessante aí, hoje com o professor doutor Nelson, onde nós vamos falar um pouco sobre inteligência artificial e como ela pode ser reconhecida, aplicada no dia a dia. Nelson, antes de começarmos um pouco, gostaria que você falasse um pouquinho aí sobre os seus conhecimentos aí e depois poder falar para nós aí sobre o que é inteligência artificial, né? Maravilha. Então, meus conhecimentos, eu tenho um mestrado e doutorado onde eu utilizei inteligência artificial, tá? Hoje eu trabalho, além da graduação, numa consultoria também, com projetos em inteligência artificial. E essa área, ela se popularizou muito, a questão da IA, né? E muita gente confunde, pensa que IA resolve tudo. Mas a IA ajuda algumas resoluções, mas tem que ficar claro o que é IA? Ela nasceu, é um segmento da ciência da computação, uma área da computação, né? E ela nasceu para tentar com que os sistemas, os algoritmos, imitassem ou realizassem tarefas que os seres humanos realizam. Por exemplo, tomada de decisão, um raciocínio lógico, vamos dizer assim, imitar ou a visão da pessoa, como ela sabe que aquilo ali é um cachorro, um gato, ou que aquilo é um objeto. Então, realizar tarefas que é do ser humano, tá? Então, isso que é a IA, que o pessoal precisa entender. Nossa, bacana. Às vezes as pessoas acham que a inteligência artificial pode substituir 100% o ser humano, né? E pensando assim nesse contexto, onde assim a inteligência artificial pode ser aplicada e como que a gente reconhece ela no nosso dia a dia? Tá. A inteligência artificial, hoje, a gente consegue reconhecer ela em algumas áreas, tá? Eu acredito que possa ser aplicada em todas as áreas, mas não em todos os lugares dessas áreas. Por exemplo, antigamente a gente tinha muito call center, tá? Essa foi uma das áreas muito afetadas pela IA, onde hoje em dia os e-commerce da vida, os bancos eletrônicos e assim por diante, vocês têm o chat, onde você tira dúvida, você faz reclamações, e a grande maioria desses chats são robôs, é uma inteligência artificial ali por trás, tá? Então, a IA pode também substituir algumas tarefas, por exemplo, mais automatizadas, tá? Por exemplo, mercado financeiro. Antigamente existiam muitas e muitas profissionais que iam lá, compravam, vendiam ações e assim por diante. Hoje em dia, a grande maioria das empresas que fazem isso são robôs, tá? Então, robôs são treinados, têm os algoritmos específicos e aí eles realizam essa tarefa. Nossa, que bacana, interessante aí. Eu hoje em dia observo muito, né, por estar também em sala de aula com os alunos e tudo mais, eu observo que às vezes eles têm uma certa confusão entre a inteligência artificial e o Big Data, né? Esse conceito, confundir essas duas coisas é normal e como diferenciar isso? Vamos lá. O IA, ele é um irmão primo, eu falo isso, tá? Essas novas tecnologias que a gente tem, por exemplo, Big Data, mineração de dados e IA, eles andam muito com o braço cruzado, com a mão dada ali. O Big Data ele precisa muito de uma mineração e a mineração, por sua vez, ela utiliza muitos algoritmos da IA. Tá? Então hoje você ouve falar de machine learning, deep learning da vida, isso nada mais é do que uma parte da IA. Inteligência artificial é tudo igual, Nelson? Não, tá? Você tem algoritmos, tá? Vários e vários algoritmos, cada algoritmo tem a sua aplicação, então você tem, por exemplo, a aplicação voltada para mercado financeiro, que é diferente do chatbot, que é diferente, por exemplo, de uma classificação, e aí vai. Então, merece um estudo muito aprofundado e muito mais debate sobre isso. Nelson, obrigado. Valeu aí.